Pensando em um canal descontraído para falar sobre tudo que as mulheres gostam, vem aí o podcast Boca a Boca. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com a Louise. Dá um oi, Lô. Oi, gente, tudo bem? Ela é maravilhosa. A gente vai contar para vocês como nos conhecemos. Há uns anos atrás, as nossas vidas se cruzaram em uma viagem muito especial, né? E hoje em dia nos reencontramos, já morando aqui em São Paulo. Nem eu nem você morávamos aqui, né, Lô? Isso. E agora a Lô é minha paciente. Ela é fundadora da ONG Safe Place. É ONG? Isso. Não, né? É, então tá. Ela é fundadora da ONG Safe Place. E ela vai trazer aqui pra gente um pouquinho do conteúdo que ela traz por lá, que ela trabalha, né? Que faz disso sua missão de vida. Isso, é isso aí. A Safe Place, ela tem muito sentido pra mim, porque vem da minha profissão, né? Eu sou advogada, sou formada em Direito e concilia com aquilo que eu acredito, que é a promoção de direitos iguais para mulheres, enfim. A gente vai conversar um pouquinho mais. Combinado. E aí, eu vou explicar pra vocês como que a gente se conheceu e na sequência a gente vai entrar na questão do trabalho da Louise. Bom, em 2017, fomos em uma viagem para Moçambique. A gente foi com uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A minha história com a ONG foi muita coincidência, assim, porque eu morava em Campo Grande. Nessa época eu estava na faculdade, eu sou de Dourados, né, no interior de Mato Grosso do Sul, mas eu morava em Campo Grande. E aí tinha algumas pessoas no Instagram, né, influenciadoras, que foram nessa missão para a África. E isso despertou muito em mim a vontade de ajudar as pessoas. E aí, na época, eu falei com a minha mãe, com meus pais, né? Meus pais apoiaram muito. Meus pais, eles são pessoas, assim, que ajudam muitas pessoas. Inclusive, as minhas amigas até tiram sarro, porque lá em Dourados tem muito índio que mora na rua, sabe? Tem, óbvio, a reserva indígena, mas tem muito índio que mora na rua. E a minha mãe chama todos eles pra nadar na piscina lá de casa. E aí minhas amigas sempre tiram sarro. Nossa, mãe da Bel, abre o portão. Enfim, minha família sempre foi muito acolhedora de ajudar as pessoas. E aí quando eu falei pra minha mãe que eu queria ir nessa missão pra África, ela ficou super feliz, super orgulhosa, me apoiou. E aí eu encontrei a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu acho que na época o Alok tinha ido com eles, né? E aí eu entrei no site e aí eu descobri que a Fraternidade Sem Fronteiras era de Campo Grande. E nisso, pra mim, já foi a maior das coincidências. Só que pra piorar ou pra melhorar, enfim, era na mesma rua do meu prédio. Eu falei, gente, é muita coincidência. Tipo, Campo Grande é uma cidade grande. E aí a rua da ONG é na mesma rua da casa que eu moro. Eu falei, é o destino. Aí eu fui lá, conheci pessoalmente, conheci o pessoal, me matriculei, me inscrevi, assim, tinha uma lista de espera, né? Sim. E aí eu fui chamada, acho que quase um ano depois. E aí quando chegou a minha vez, foi uma maravilha, eu amei. E aí a gente se conheceu nessa viagem, no aeroporto, já conhecemos a turma toda. E aí conta agora do seu lado, como que você conheceu a ONG? Eu sempre tive muita vontade de fazer trabalho voluntário em Moçambique e estava pesquisando algumas oportunidades, né? Então, estava dando uma olhada na internet, vi o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, vi várias pessoas falando super bem da experiência, de como era organizada a caravana. E aí, procurei saber mais, da mesma forma, entrei em contato com eles, entrei na lista de espera, aí eu já apadrinhei, né? Que era pré-requisito, né? Você tem que apadrinhar uma criança. Para ir para participar da caravana, né? E é até legal falar isso, porque você pode apadrinhar, mesmo que você não tenha interesse em ir na viagem ou participar da caravana, você pode apadrinhar uma criança e isso contribui, faz muita diferença pro trabalho que a ONG faz lá, né? Eu não sei como é hoje em dia, né? Faz tempo, assim, que eu não entro em contato com a ONG, porque você apadrinha por um determinado tempo. E, se eu não me engano, além de apadrinhar uma criança, que daí você recebe o nome dela, a família dela, a aldeia que ela mora, eles chamam lá de aldeia, né? Quantos irmãos ela tem. A minha filhinha chamava Olivia. Eu tinha uma foto dela, mó bonitinha. Enfim, eles crescem, né? Vão surgindo novos padrinhos. Mas eu acho que você também consegue comprar uma cota para apadrinhar uma aldeia, né? Então, além de apadrinhar a criança, você também consegue dar esse apoio. E era um valor super acessível, né? Sim, acho que era R$50 por mês. Era e esses R$50 era o suficiente para a criança ter uma refeição ou duas refeições ao dia durante um mês. Isso, exatamente. É um valor, assim, que faz muita diferença, de fato, pro trabalho da ONG. E aí eu
me coloquei meu nome na lista de espera, esperei a oportunidade. Na época eu trabalhava, então eu tinha que esperar o mês de férias para conseguir conciliar. E chegou lá, foi assim, muito melhor do que eu podia imaginar em todos os sentidos, assim, foi incrível. Tem um negócio que é inexplicável sobre lá, que é a energia, né? Eu até sou meio assim com esse negócio de energia, mas tipo, lá é inquestionável. Tem toda uma aura diferente, né? Sim. E apesar de toda a tristeza do lugar, principalmente para nós que viemos de fora de uma sociedade totalmente capitalista, eles são muito felizes, né? Sim. Eles sempre recebem a gente com música, com dança, com muito carinho, né? Super curiosos, quer tocar em você, eles acham a gente muito lindas, né? Eles pegam no cabelo, pegam no rosto. Né, do que eles estão acostumados. Sim. Eu acho que a turma também que tava, né? A turma da caravana. Foi muito legal. Em geral, né? As pessoas que estão indo com a intenção de contribuir, de se doar para algo, né? Seja seu tempo, sua atenção, fazer atividade com as crianças, enfim. Foi incrível. A ONG, eles prestam um serviço lá de educação, né? E também de saúde. Então, você consegue se matricular ou se inscrever em uma caravana de educação ou em uma caravana da saúde. Na época, eu acho que quem podia ir para a caravana da saúde era só médicos e dentistas. Eu acho que biomédicos não podiam ir. Então, eu me inscrevi, coloquei lá da minha profissão, que eu tinha feito faculdade de psicologia. Então, eu me inscrevi na área da educação. E aí, então, quando a gente estava lá, as nossas atividades eram basicamente ir nesses centros de educação, né? Que sempre tem um professor, entre aspas, um tutor, que vem do Brasil, né? Eu tô errada? Não. A grande maioria. Eles tinham alguns líderes de comunidade, né? Que eram de lá mesmo, e tinham alguns tutores do Brasil que moravam lá. Sim. E aí a gente podia auxiliar, a gente servia alimentos para eles, né? Dava carinho, dava tudo. Atividade, levamos brincadeira muitas com doações, crianças, atividade, né? Sim. Eu levei muita doação, você também? Levei uma mala cheia, aí tinha a chance de levar outra mala, teve outra colega da caravana pediu pra eu levar, levei 2 malas. Eu também lembro que eu fiz um ponto de arrecadação na minha casa, né, antes de eu ir, e aí muita gente levou, encheu o quarto de visitas inteiro lá, e foi a mesma coisa, na hora de despachar a bagagem, a mulher lá do aeroporto falou, moça, você vai ter que pagar excesso. Deu, moça, mas eu tô indo pra África, é tudo doação dela, passa. Aí ela deixou. Mas, enfim, é uma experiência única, né? E sabe o que é engraçado? A gente estava conversando aqui, né, antes. O quanto que, apesar de já ter um certo tempo, né, a gente está falando da viagem que foi em 2017, o quanto que até hoje isso com certeza muda e influencia na nossa vida, né? Às vezes é até difícil falar como que foi a experiência, porque é algo que só quem viveu mesmo consegue sentir e saber o impacto que isso teve pra você. Com certeza, né? Eu até falei que quando eu voltei eu tava meio assim, um pouco revoltada, um pouco transformada, um mix de emoções, sentimentos até cair na realidade, mas acho que conseguir levar isso hoje em dia é realmente muito enriquecedor. Uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter, né? E as pessoas acho que têm muita curiosidade de como que é lá. Então, tipo, é mato, né? Mato não, é areia, né? Tipo, muito deserto, assim. Tem alguns lugares que tem construções. Lembra que tinha uns pontos, assim, né? De cidade. Porque a gente chega na capital, a gente chegou em Maputo. Isso. Mas aí a gente entra de busão e viaja, tipo, horas e horas. E aí, não tem nada de água. Tem um ou outro ponto de água, né? Banho a gente tinha que tomar com baldinho, reciclando aquela pouca água que tinha. Banheiro, teve uma aldeia que a gente ficou que tinha banheiro, teve outra que não tinha, né? Acho que na que tinha era tipo 1 ou 2 banheiros compartilhado com muita galera. Tinha um lugar que não tinha cama, né? A gente tinha que pegar o colchonete, deitar no chão, levar mosquiteiro, porque tinha muito bicho lá. Tinha muito bicho de todos os tipos. Energia elétrica não tinha, de água quente, né? De jeito nenhum. Teve um lugar que a gente conseguiu um banho mais ou menos, mas os outros era tudo balde, né? Alimentação também, uma alimentação bem gostosa, né? Tipo, todos os dias a comida era gostosa, mas uma comida simples, né? Eram, acho que eles faziam pra gente. 3 refeições, café, almoço e era alguma tipo, coisa pão com no manteiga, aí sempre no almoço era arroz e frango, e na janta tinha um ovo frito, alguma coisa assim, né? Uma proteína e um carboidrato. Sim, proteína e um carboidrato. Que era normalmente a mesma alimentação que era servida pela ONG para as crianças ali que estavam na atividade, né? Então tinha uma turma de manhã, eles almoçavam, entrava a turma da tarde, almoçava e ficava à tarde, né?
E conta do dia que acabou a comida que você estava lembrando aqui comigo. A gente foi para uma aldeia mais distante, né? Não tinha energia elétrica nesse lugar. E aí a gente foi distribuir comida para as crianças e para os adultos daquela região. E aí foi legal, porque legal assim, né? Foi interessante a experiência, foi marcante, porque parece que a gente não, né? A gente percebeu que não ia dar comida para todo mundo, né? Ia faltar comida em algum momento. E aí, todo mundo servindo, e a gente já tinha acordado que se faltasse comida, nós iríamos ficar sem, sim, né? O pessoal que estava ali servindo. São muitas crianças, eu não sei quantas, mas são muitas. E quando a ONG chega, às vezes, principalmente quando é ofertado assim para a comunidade como um todo, os adultos também têm oportunidade de fazer refeição. E às vezes são adultos que estão há dias sem comer, sim, né? Há dias. Que vão fazer uma refeição ali naquele dia porque a ONG está oferecendo alguma coisa. E aí, a hora que a gente olha pro lado assim, todo mundo sentado no chão, as crianças paradas com um pratinho com comida, esperando a gente servir para todo mundo, sim, porque se faltasse, eles iam dividir entre eles. Nossa, então, assim, esse dia para mim foi muito marcante. A gente não almoçou, né? Depois a gente, sim, teve uma refeição à noite, mas eu fiquei pensando, putz, o pouco que tem ali... Eles ainda dividem. Eles estavam, né, esperando. Às vezes a pessoa estava ali mais de um dia sem comer, tá ali com o prato na mão, mas ainda assim esperando. Porque se o outro do lado não tivesse, eles iam dividir e só começaram, sim, a comer depois que todo mundo estava servido. É, né? Muito chocante. Eu tava contando pra Lô que eu tinha um diáriozinho lá, né? Então quando eu fui pra lá, eu já queria anotar tudo pra não esquecer, porque pensa, são tantas coisas que acontecem, tantos anos que se passam e a nossa memória vai perdendo aqueles pequenos detalhes. E sempre que eu acho esse meu diáriozinho em alguma faxina lá na bagunça do quarto, eu paro pra dar uma lida. E aí acho que a última vez eu li uma história que eu escrevi, que eu já tinha até esquecido, que a gente perguntou pra uma mulher, porque lá assim, eles não têm moradia, muitos deles não têm moradia, então eles moram literalmente embaixo de uma árvore. E ela não tinha nada, ela tinha a roupa do corpo, não tem nem documento, eles realmente não sabem o ano que eles nasceram, a idade que eles têm, muitas coisas eles realmente não têm, assim, não tem nada, eles não têm nada, né? Eles têm a roupa do corpo e uma árvore pra morar embaixo. E aí a gente perguntou pra ela se ela pudesse escolher uma coisa, o que ela pediria. Aí ela falou, eu não preciso de nada, tudo que eu tenho aqui pra mim é o suficiente. E a gente ficou, cara, como assim? Mas você não tem nada, tipo, mas eu me alimento uma vez por dia, ou sei lá, a cada 3 dias, bebe a água suja que tem lá em algum lugar. Tem família, muitas vezes, né? Tem um marido que vai embora, que a gente lembra que lá muitos homens abandonavam as famílias, vão procurar trabalho, falam que quando conseguir dinheiro vai voltar, né? Pra trazer uma outra condição e nunca mais aparecem, não voltam. E aí elas têm isso só, filho, e não tem nada e estão felizes e satisfeitas, né? E a gente aqui com tanta coisa, sempre querendo dar um tapa na cara. Enfim, essa é uma parte que nem era pra ser tanto tempo, né? Mas não tem como. Quando a gente começa a falar dessa experiência, e como eu queria contar que a gente se conheceu nessa viagem, eu falei, bom, já vamos contar um pouquinho da viagem, porque com certeza vocês iam querer saber e depois ia ter até que virar um outro episódio, né? Mas então é isso, tem mais alguma coisa para compartilhar? Não, dessa viagem? Deixa o convite aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre a ONG. O nome da ONG é Fraternidade Sem Fronteiras. Sim. Bom, então vamos lá, dona Lô, vamos começar a falar do seu trabalho. Gente, a Lô, ela tem a Safe Place, e aí eu quero que você explique o que é a Safe Place e como ela funciona hoje. Tá, beleza. Bom, a Safe Place, ela surge de um projeto pessoal, né, um projeto social, totalmente voluntário. Ela é uma ONG sem fins lucrativos, né, obviamente. E ela tem um intuito, ela foi construída na forma de plataforma para distribuir informações sobre o direito das mulheres com o intuito de proporcionar maior equidade de gênero no ambiente de trabalho. A gente faz isso de 2 formas, especialmente. A primeira forma é distribuindo essas informações gratuitamente, através do nosso blog, e a segunda forma é através de uma pesquisa, onde a gente coleta dados sobre a experiência da mulher no ambiente de trabalho, e a gente vai falar um pouquinho, né, por que a experiência da mulher é diferente do homem, por exemplo, no ambiente de trabalho. Tem um porquê, tem alguns estudos que explicam e fundamentam isso, e aí a gente coleta esses dados nessa pesquisa nacional. Tanto a pesquisa quanto o blog, eles podem ser acessados no link besafeplace.org. Ô Lô, e isso que você está falando é o que a gente chama de desigualdade de gênero. Isso. Quando a gente fala de desigualdade de gênero no ambiente de trabalho, é legal a gente trazer alguns conceitos. Por exemplo, né,
Um conceito que vem sendo discutido bastante atualmente é a segregação ocupacional por gênero, né? O que é isso, né? Esse nome grande aí que a gente usa para falar aqui. Algumas funções são dadas e são atribuídas a mulheres, enquanto outras são dadas e tidas como comum para homens. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo para ficar mais prático. É bem visto, é comum ver uma mulher ocupando uma função de secretária, por exemplo, dentro de uma empresa. E é comum ver um homem ocupando uma função de analista de TI ou gerente de tecnologia dentro de uma empresa. Quando se inverte esses papéis e é a mulher que está numa posição de gerente de tecnologia e o homem que está como secretário, parece que é estranho, não é? Uhum. E aí esse estranhamento que a gente cria na nossa cabeça, né, esse viés inconsciente, podemos chamar assim, ele limita o crescimento da carreira dessas mulheres, né, de tantas mulheres. Quer dizer que todas as mulheres querem ocupar um cargo, uma função em tecnologia? Não necessariamente, mas para aquelas que querem, o fato de ser mulher não deveria ser um impeditivo para você exercer a profissão que você quer exercer. Além disso, tem um dado muito interessante, então a gente pensando em profissões, né, e pensando em ascensão de carreira, né, então vamos fazer uma reflexão simples, né, olha para o lado, no teu ambiente de trabalho e olha quem são as pessoas que estão no cargo de gerência, de superintendência, de diretoria, de conselho. Essas pessoas, elas são homens ou mulheres, né? São brancos ou são pretos? São pessoas de uma classe social alta ou uma classe social mediana? Faz esse exercício, né? A gente brinca que é o exercício do pescoço. Dá uma olhada para o lado e tira a conclusão, né? Se existe um certo padrão ou não. E aí, a gente tem alguns dados interessantes. O próprio IBGE, né, no Brasil, mensura alguns dados. Por exemplo, a remuneração da mulher. No Brasil, as mulheres, essa pesquisa do IBGE de 2019... E ela constatou que as mulheres ganham 77% do valor do homem, que o homem recebe, para exercer a mesma função, né? Só por ser mulher. Né? Tipo assim, ambos, foi feita a pesquisa, exercem a mesma função, em média, as mulheres ganham 77% do valor que o homem recebe para exercer a mesma função. Qual que é a consequência disso? Aí a gente vamos para o cenário global, para a gente pensar sobre isso, e o impacto disso, que isso tem, que essa cultura tem, que esses vieses têm na nossa vida. Quando a gente vai para o cenário global, a gente tem um dado legal do Banco Mundial que fala que se as mulheres recebessem o mesmo valor que os homens recebem para fazer a mesma função, a gente teria um acúmulo de riqueza de 172 trilhões de dólares no mundo todo. Né? Então você imagina o quanto que enquanto mundo a gente pode crescer economicamente, evoluir a partir do momento que a gente pensa em equidade de gênero. E quando a gente fala de equidade de gênero, não é a mulher melhor que o homem, não é nada disso. É que ambos podem crescer juntos, porque já tem alguns estudos que mostram que essa desigualdade ela é danosa para o homem também, né? E aí, por exemplo, desde licença maternidade, né, e licença paternidade, que são períodos muito diferentes, já existem estudos que mostram que isso também é prejudicial para o homem, que deixa de ter uma convivência maior com o filho. Enfim, tem N estudos e tópicos para a gente aprofundar. Mas pensando nesse recorte, né, quando a gente fala de desigualdade de gênero dentro do ambiente de trabalho, é isso. É a possibilidade, né, são esses vieses que impossibilitam a mulher de trilhar e crescer a carreira que ela escolheu, que ela quer, não aquela que a comunidade dita como comum para ela, mas a que ela escolheu, independentemente do gênero dela, né? O gênero dela não deveria ser um fator preponderante para definir qual profissão ou qual atividade ela vai fazer, né? Desde que ela é competente para aquela atividade. Não deveria ser um fator preponderante para definir quanto que ela vai receber por determinada atividade. E quanto que, enquanto mundo, né, a gente acaba perdendo riqueza por conta disso. Então, a Safe Place, ela vem para mostrar, para evidenciar, para coletar dados, né, do Brasil em relação a isso e trazer informação para as mulheres. E de que forma que vocês fazem essas pesquisas? Indo nos ambientes de trabalho? Não, a pesquisa é feita online, então ela tá disponível no nosso site hoje, e qualquer pessoa pode responder, pode acessar e responder a pesquisa. Estamos numa versão piloto, então deixa o convite aberto, quanto mais respostas melhor pra gente. Legal. Fiquem à vontade para comentar, lá tem um contato de e-mail também para mandar qualquer feedback, enfim, vai ser muito bem-vindo. Como eu disse, é um trabalho social e voluntário, então o nosso intuito com essa pesquisa é disponibilizar esses dados de forma sigilosa, obviamente, ninguém vai coletar um dado pessoal, mas muito buscando compilar ali como que é a experiência da mulher brasileira. E o que é feito com esses dados?
Hoje esses dados, eles são tratados internamente, eles ainda não são publicados por conta do volume de amostra, né? Então, a partir do momento que se chega a um volume de amostra satisfatório a nível nacional, esses dados eles serão publicados de forma consolidada. Isso que eu ia perguntar, qual que seria a finalidade, então? Isso. A finalidade é que com esse dado a gente possa usar tanto para políticas públicas quanto políticas internas, né, dentro das organizações, para promover esse ambiente de segurança, de equidade de gênero. Hoje a gente fala tanto, por exemplo, da pauta ESG, né, que visa trabalhar a temática sustentabilidade em 3 pilares, que é, né, meio ambiente, social e de governança. Para trabalhar social e governança, aí entra diversidade, equidade de gênero, diversidade racial, inclusive. Eu preciso de dados, né, que subsidiam esse tipo de decisão. Então, a plataforma ela oferece esse dado, né, tanto para a empresa quanto para a mulher se informar. E a forma de promover essa equidade de gênero é exigindo no momento da contratação da empresa que tenham determinados cargos para mulheres ou para determinadas cores? Depende muito do modelo da empresa, né? Cada empresa acaba criando a sua política e desenvolvendo uma cultura para tratar isso, né? Fato é que todos nós, né, vivemos num país que isso é inerente à nossa sociedade, sim, isso existe, né? E aí a forma de combater isso vai muito de como que cada empresa administra a sua cultura. O que eu traria, talvez, como ponto aqui de atenção para todas nós, né, que estamos no mercado de trabalho, que, enfim, temos um contato com outras mulheres, o primeiro ponto é buscar informação. E buscar informação em canais confiáveis, né? Tem um índice muito, assim, que eu gosto muito de usar ele, que eu acho que retrata bem a nossa sociedade. É o índice de alfabetismo funcional. A última vez que ele rodou, acho que foi em 2019 também, por conta da pandemia. E ali ele coletou que 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É uma pessoa que sabe ler, escrever, sabe fazer contas, né, e cálculos de matemática, mas ela não sabe desenvolver um pensamento crítico sobre aquela informação que ela recebe. Então, se ela recebe uma informação de isso é coisa de mulher, ela simplesmente, sim, absorve como isso é coisa de mulher. E se a gente pensa que no Brasil, né, nós temos 3 em cada 10 brasileiros analfabetos funcionais, o impacto de levar essa desinformação para frente é gigantesco. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente combater essa desigualdade é estar bem informado dos meus direitos, para orientar outras mulheres, para orientar a minha própria vida e as minhas decisões nesse sentido, né? E o segundo passo, uma rede de apoio. Porque às vezes você está passando por uma situação parecida dentro da empresa que você está, dentro do ambiente que você está. E aí, quando você olha para o lado, tem outra mulher vivendo uma situação muito parecida. E por que não se unir, né? Por que não conversar sobre o assunto, óbvio, de forma ética, né? Dentro do que a política ali, de ética da empresa regulamenta, mas falar sobre e buscar informação, né? Buscar informação em canais confiáveis e conversar sobre, criar uma rede de apoio mesmo para falar, tipo o que a gente está fazendo aqui, sim, hoje no podcast. Você é tão serena e tão inteligente que me dá tanto orgulho de ver. Juro, você tinha que ser CEO do mundo. olha quem fala. Sério, né? Muito linda. Olô, e agora a próxima pauta. Agora há pouco você falou sobre segurança, né? E aí eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do assédio também. Como que é essa questão do assédio no ambiente de trabalho? Tá. O que é o assédio? É uma pergunta bem interessante, eu até tinha anotado aqui alguns pontos para não esquecer de falar. A primeira coisa que eu lembrei aqui, quando a gente estava pensando na Safe Place, a gente conversou com mulheres de diferentes áreas, de diferentes cargos, de diferentes regiões do país, para entender qual a vivência dela no ambiente de trabalho, porque a intenção era desenvolver um produto que de fato atendesse todo esse público vasto, né, do nosso Brasilzão. E aí, foi engraçado que a gente tinha uma pergunta nessa pesquisa que era: você já passou por algum assédio alguma vez na sua vida, né, no seu trabalho e tal? E a resposta sempre era não, nenhum homem nunca tentou passar a mão, ninguém nunca fez, né? E aí a gente ia explicar o que é assédio e a pessoa, isso já aconteceu comigo, sim, já aconteceu outras vezes comigo, já havia acontecendo com a minha colega. Então, primeiro ponto, né, assédio não é só assédio sexual. A gente tem o assédio sexual, que é um crime, inclusive, tipificado no Código Penal, com pena de detenção de até 2 anos, né, um crime, e que ele, basicamente, se caracteriza pelo interesse em obter vantagem sexual de alguém em troca de algo, né? Então, basicamente, é isso que a gente pode tratar como assédio sexual. Constranger, vou até ler exatamente
exatamente não, mas resumidamente o que está no Código Penal, que eu acho que fica mais fácil ainda de resumir, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Para caracterizar o assédio sexual também tem um ponto interessante, que é o não consentimento da vítima, que pode ser entendido de forma ampla, né? Um simples não, uma simples resposta de mensagem, olha, não tem interesse, você está confundido, é importante para caracterizar que houve de fato assédio sexual, né? O não consentimento da vítima. O outro tipo de assédio, que é legal a gente falar porque muita gente não entende isso como assédio, é o assédio moral. O que é o assédio moral? Também ele é caracterizado pelo constrangimento, né? E aí ele tem 4 elementos importantes para ele ser caracterizado como assédio moral. O assédio moral, vou falar dos 4 elementos, mas antes só trazer um ponto. O assédio moral, ele não está tipificado no Código Penal ainda, né? Mas ele pode sim gerar danos morais a depender do dano causado por essa prática no empregado, na vítima do assédio. A primeira característica do assédio moral é a habitualidade. Então, por exemplo, diferente do assédio sexual, que pode ter acontecido uma única vez, ele é assédio sexual, o assédio moral ele requer que haja uma repetição, que seja habitual, que seja algo que aconteça por um determinado período de tempo, e aí é outro elemento que é a temporalidade. Então aconteceu, olha, durante um mês seguido, aconteceu durante um ano seguido, que foi o período que eu estava em tal área, enfim, é muito comum acontecer isso também. Às vezes a pessoa vive uma situação de assédio dentro de uma empresa numa área e aí ela pede a transferência para outra área, né? E naquela área, com aquelas pessoas que ela convivia, existia a relação, a situação de assédio. O outro elemento é a intenção. Então, a intenção do assediador em causar assédio, em constranger, em humilhar, tudo isso é caracterizado também. E o direcionamento. Esse direcionamento é interessante falar que ele pode ser direcionado à vítima, por exemplo, a uma mulher específica, ou ele pode ser direcionado a um grupo de pessoas que têm características comuns. Por exemplo, o grupo de mulheres daquela área, o grupo de mulheres da empresa. Então, isso tudo ele é considerado assédio moral quando esses elementos se reúnem, né, e obviamente podem ser comprovados que houve a situação de assédio e causam danos gravíssimos, né, para a vítima, em especial aqui, tanto ressaltando, né, a saúde física quanto saúde mental dessas vítimas em situação de assédio. Tem um dado interessante também de uma pesquisa do LinkedIn com a Think Eva de 2020 ou 2021, se eu não me engano, que fala que 47% das mulheres brasileiras em idade ativa, em idade de trabalhar, alegam ter sofrido assédio ao menos uma vez na vida. Imagina, né? 47%. E dessas, 15% vieram a pedir demissão. Então, quanto que, né, a empresa não perde em recursos humanos, né, quando uma situação dessa acontece, quando a empresa é conivente com esse tipo de situação, quanto a sociedade como um todo, né? Imagina que 47% das mulheres passaram por alguma situação de assédio na vida, né? É um dado muito preocupante e que a gente pode fazer algo por isso, né? Então, a minha pergunta era justamente essa. Como prevenir esse assédio? O que pode ser feito no ambiente de trabalho para que diminua ou não aconteça? Primeiro passo, informação, né? Então, tem diferentes formas da empresa fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que são práticos e que, enfim, às vezes, né, quem está escutando a gente trabalha na RH de alguma empresa, quer implementar alguma coisa diferente. Primeiro, um exemplo prático e simples de ser implementado são rodas de conversa, né? Então, busca o teu jurídico, busca alguém informado sobre o tema, faz uma roda de conversa, explica o que é, né? E explica principalmente como essas pessoas podem reagir a esse tipo de situação dentro da empresa, né? Normalmente as empresas possuem um canal de ouvidoria, um canal de reclamação associado ao código de ética, e é importante que isso seja disseminado entre todos os funcionários. E mais do que ser disseminado, que isso seja tratado caso haja uma denúncia, né? Tratado com respeito, com sigilo e com apuração dos fatos. As pessoas realmente são punidas? Nem sempre, infelizmente. No Brasil, né? Infelizmente, às vezes a vítima é punida. Vou contar uma história sem citar nomes, obviamente, mas de uma das entrevistadas, ela citou isso. Ela falou assim, olha, aqui, o dia que a vítima, uma colega minha, denunciou, ela foi transferida de área, ou seja, ela estava numa área que ela gostava de atuar, ela foi transferida para outra área para ficar longe do assediador. E o assediador continuou no mesmo lugar, na mesma zona de conforto, com o mesmo cargo. Então, infelizmente, ainda é uma postura comum, né? E às vezes ainda tem aquele julgamento do, mas também vem com a calça justa,
Mas também de vem com colocar a decote, culpa na vítima, né? de colocar a culpa na vítima, né? A culpa nunca é da vítima, isso aí não faz sentido, né, hoje em dia, mas infelizmente acontece bastante. Sim. E por isso que eu falo tanto da informação, né, da gente buscar trazer esse tipo de informação, porque tendo consciência disso, até a sua forma de agir perante isso vai ser uma forma mais segura. Eu tava pensando uma analogia que eu acho que faz muito sentido aqui para nossa conversa, né? Da mesma forma que quando a gente faz uma maquiagem, né? Vai na Bel Guerra e volta toda linda. Da mesma forma que você volta com a sua autoestima lá em cima, então você se sente bem, né? Fisicamente falando, quando você tá bem com o teu corpo, quando você tá bem informada e tá segura né, dos seus direitos, de quem é você, do que você faz, não tem nada de errado, que a roupa que você veste não dá direito a ninguém a passar a mão, a nem fazer nada, a forma de você agir perante uma situação dessa também vai ser com mais segurança, porque você sabe, né? Você tá preparada por dentro. Sim. Então, informação de confiança, buscando em canais sérios, é o primeiro passo para a gente sair do lugar que nós estamos hoje. E existe também o contrário, quando o assédio sexual ela vem por parte da mulher? Existe, sim, o assédio. É que isso é menos comum, mas sim, pode bem existir. Menos, eu imagino, né? É bem menos comum, mas pode existir. Uma coisa pode existir sim, e aí o processo é o mesmo, né? A tipificação no Código Penal é a mesma. O que caracteriza também é o mesmo. Precisa comprovar o não consentimento da vítima, situação de assédio, né? Que quer constranger alguém em troca de favores sexuais, numa relação de trabalho, dentro de um ambiente de trabalho. Uma coisa, agora que você falou, me lembrou de uma outra situação, o pessoal às vezes confunde. Então eu tô numa relação fora do trabalho e tem um cara me incomodando, uma mulher me incomodando. Isso é assédio também? Não, isso é importunação sexual, né? Importunação sexual é uma outra legislação, é uma outra Mas situação. A única diferença é ser fora do ambiente de trabalho. É fora do ambiente de trabalho. Por quê? Porque não existe relação de trabalho ali no meio que possa intimidar ou constranger a pessoa nesse ambiente de trabalho. O assédio sexual, ele é muito comum, por exemplo, quando o assediador tem uma posição hierárquica superior à vítima. Então, existe um duplo constrangimento ali, né? Porque a situação da vítima, para denunciar, para sair daquela situação, ela é mais limitada, é um pouco mais difícil do que, por exemplo, numa outra situação fora da relação de trabalho, né? E fora dessa escala hierárquica também acontece assédio? Tipo, o seu funcionário te assediar, você ser a chefe, não o contrário. É menos comum. Daí não tem coragem. É um pouco mais complicado de comprovar isso também, não é que é complicado. É que existe uma certa discussão sobre isso, né, juridicamente falando. Ainda se tem discussão se, por exemplo, se determinado um par, né, um colega que tem uma mesma posição ou um subordinado, como que isso ficaria comprovado. Mas pode acontecer e aí vai depender de como comprovar que de fato houve um assédio, que é o constrangimento, né? Que o subordinado, para ele, a questão está principalmente em comprovar o constrangimento em troca de favores sexuais. Entendi. E agora uma última pergunta, que o tempo passa voando, não falei? Já foram 40 minutinhos de conversa. Mas a conversa é boa. Como apoiar a Safe Place? O que as mulheres que estão nos ouvindo podem fazer para colaborar com a ONG? Legal, ótima pergunta. Muito obrigada por ela. Primeiro passo é acessem o nosso site besafeplace.org. Tem Instagram também, Tem né? Instagram, @safeplace.brasil. Conheçam o nosso trabalho, respondam a nossa pesquisa também, né, na medida do possível. Acessem o nosso... Lá na primeira página do site tem um campo também para deixar e-mail. Então você deixa o seu e-mail ali, a gente vai comunicar os resultados da pesquisa assim que eles forem divulgados. E divulgue para suas colegas, divulguem para as pessoas que vocês conheçam. Como eu disse, é um trabalho voluntário, é um trabalho sem fins lucrativos, e a divulgação e a indicação ela é fundamental para a gente conseguir crescer e alcançar muitas mulheres. Muito legal! Fiquei muito feliz de conhecer mais sobre o seu trabalho, Lô. Igual eu te falei no início, eu estava aqui hoje em posição de ouvinte porque eu realmente queria aprender. E eu até não colaborei muito falando, porque realmente é tudo muito novo para mim, mas eu acho muito importante falar sobre isso, né? E trazer esse lugar de fala para você aqui, para que a gente consiga atingir muitas outras mulheres. Eu nunca passei por nenhum caso, até principalmente pelo fato de eu ser a dona do meu ambiente aqui de trabalho,
Mas eu conheço muitas mulheres, muitas pacientes que passam por isso e eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Também vou trazer em um próximo episódio uma paciente minha que também é advogada e ela trabalha muito essa questão dentro do relacionamento amoroso, né? Até toda a questão financeira, de um ter que esconder coisas do outro. Então, acho que eu quero cada vez mais trazer isso para ajudar as mulheres, né? Acho que é muito importante pra gente. Que bom, foi um prazer estar aqui hoje. Prazer foi meu. Estou muito orgulhosa. Parabéns e obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Tchau!